Moçada, então, nosso tema de hoje, a falta de memória em tempos de falta de atenção. É muito importante a gente entender, e eu dizia, que existem estudos que comprovam que hoje, comparado a 30 anos atrás, né, um estudante, ele capta um percentual muito menor de memória, né, do que comparado a 30 anos atrás, tá? Hoje você dá uma aula de 1 hora e o que as pessoas conseguem fazer de memorização após essa 1 hora de conteúdo é muito menos do que conseguia se memorizar há 30 anos atrás. Mas, professor, será que isso é verdade? E aí a Vavi Cordeiro já diz uma coisa interessante. Depois do Covid, minha memória está horrível. Estudo várias vezes para pegar um pouco. Vavi, deixa eu falar uma coisa muito importante para vocês, tá? Em relação à questão do Covid, existem estudos que falam sobre a questão da vitamina B12 e a vitamina B6, principalmente vitamina B12. Galerinha, não existe memória se não tiver vitamina B12. Bota isso na cabeça de vocês. Então, assim, quem puder dosar isso, vê que está tendo uma dificuldade de memória, tem gente que já vai tomar ginkgo biloba e vai tomar vasodilatadores e não sei o quê. E muitas vezes o problema está numa dieta pobre em vitamina B12 e o que faz com que você, na falta, numa hipovitaminose, especificamente de B12, você vai ter esses lapsos de memória, tá? Então, Vavi, veja isso, porque você falou aqui, está tomando vitamina D. A vitamina D, ela é muito importante, mas para a memória não é a vitamina mais importante. A vitamina mais importante é a vitamina B12 e a vitamina B6, tá? Eu já vi, meu pai, por exemplo, foi um caso desse, que ele estava com uma dosagem baixíssima, e entenda o porquê. E vai mais uma aqui, hein? Muito importante. Mas, professor, por que dá esses problemas de vitamina B12? Galerinha, todo mundo que usa demais os prazóis, omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, não sei o quê, estes medicamentos, que eles são inibidores da bomba de próton, tá? Eles diminuem demais a acidez gástrica e, diminuindo a acidez gástrica, eles inibem por completo a absorção de vitamina B12, tá? Então, galerinha, isso daí é muito, muito complicado. O Jefão, muito inteligente, falando assim, mas não tem vários tipos de memória? Corretíssimo, Jefferson. Nós temos vários tipos de memórias, tá? Nós temos, como eu sempre digo, memórias que são programadas para durar segundos, memórias programadas para durar minutos, memórias programadas para durar horas, dias, semanas, meses e memórias que ficam ao longo de muito tempo. E aí a gente precisa lembrar de algo muito importante. Mas, professor, como que o cérebro consegue coordenar e diferenciar uma memória que vai durar, por exemplo, 1 hora de uma memória que vai durar 1 ano, por exemplo? Tudo, galera, lembra o seguinte, moçada: aquisição, formação, consolidação e evocação. Entendam uma coisa importante: toda memória, toda informação que o teu cérebro guarda, ela, na verdade, se transforma numa receita de neurotransmissor, tá? Então, como que, Jefferson, por exemplo, que você disse aí, e eu, inclusive, até tenho no meu YouTube algumas explicações que eu falo, outros tipos de memórias com nomenclaturas
terminológica, né, do ponto de vista terminológico, científico até mais correto, mas eu não vou ficar falando aqui, porque ficaria até meio chato. Então a gente trabalha mais a questão do tempo de memória, né? Curta duração, longa duração, média duração, né? Mas lá eu falo da memória semântica, né? E de todas as memórias. Mas o que determina é justamente qual o neurotransmissor que está envolvido no teu processo de memória. Apolo, o cachorro tá lá fora. Entendeu? Então, isso é muito importante. Qual o neurotransmissor que está envolvido, Jefferson, na memória em questão, tá? O ferro também interfere. Entenda uma coisa, Vavi, muito importante. O que é o ferro, né? O ferro que nós consumimos, ele é usado para a formação de hemácia, tá? Então o ferro, ele forma do que é feito hemácia? Hemácia é feita de hemoglobina. Do que é feito hemoglobina? Hemoglobina é feito de um componente chamado grupamento M, M com H, H-E-M-E. Grupamento M e 4 moléculas de globina. Isso é feito uma hemoglobina. Milhões de hemoglobinas formam uma hemácia. Então, o que acontece, Vavi? Se você não tem um suporte ali, uma quantidade de ferro no teu organismo, você não consegue produzir hemoglobina. Se não tem hemoglobina, não tem hemácia. Se não tem hemácia, não tem transporte de oxigênio. Ponto final, Vavi. Então, professor, o ferro também interfere? Eu tô com anemia, né? E que nem diz o brasileiro, eu tô com anemia, eu posso ficar desmemoriado? Pode ficar desmemoriado. Por quê? Porque se não tem ferro, não tem a produção realmente de hemácia. Se não tem hemácia, não tem oxigênio. Se não tem hemácia, não tem glicose. Se não tem oxigênio, não tem glicose. Não tem produção de energia lá na mitocôndria através do Krebs, do ciclo de Krebs, né? Produção de ATP, adenosina trifosfato, que é quebrado em adenosina difosfato, mais uma molécula de fósforo. E essa molécula de fósforo é o que a gente entende e conhece como energia. Beleza? Então, anemia pode rebentar com a memória, sim, tá? O Emerson dizendo, bem interessante a temática, memorização é um processo difícil, principalmente se o estudante não interpretar, né? Isso aí, Emerson, isso aí que você falou é muito, muito, muito legal. Porque aí entra realmente no que eu vou dizer para vocês, gente. Você fez ali, Emerson, para mim uma escada, como se diz, para eu poder entrar no tema de hoje, né? Falta de memória em tempos de atenção. Por que há 30 anos atrás, as pessoas elas terminavam uma aula de 1 hora, 2, 3, 4 horas com mais memória acumulada? Porque hoje, galera, nós temos um déficit que é muito crítico de atenção. Em que sentido, professor? Moçada, hoje você vai dar uma aula presencial e eu vou ser muito sincero para vocês, isso é uma coisa que me incomoda. Esses tempos atrás eu fui dar uma aula de pós-graduação, tá? E, uma aula de pós, um assunto de urgência e emergência, tá? Algo que você sabe que as pessoas não sabem aquilo, pô, tá? Outra, o cara, daqui a pouco ele vai ostentar um título de emergencista e tem gente que não consegue arrancar o olho do diacho do celular, no meio da aula. O que eu faço enquanto professor em uma aula? Em uma aula, eu tasco pergunta para cima do caboclo.
mas sem dó e sem piedade, tá? Você vai falar, eu estava falando no caso de tamponamento cardíaco, e dentro de um contexto que é muito importante, falando para enfermeiros que vão atuar em situações de sala de emergência, em situações de pré-hospitalar. Então, muito complicado. Gabriel Camargo, professor Rafael Marinho, forte abraço. O Emerson diz, distração. A distração, gente, dentro desse contexto é muito importante. Agora vamos pensar meio que filosoficamente. Somos hedonistas esses dias até uma pessoa me perguntou, professor, mas por que as pessoas não conseguem hoje largar o celular, né? E eu relembrei para ela o seguinte, que somos hedonistas. Desde a época do homem das cavernas, galera. O cara só saía para caçar quando acabava a caça. O que é ser hedonista? Nós realmente damos valor àquilo que gera prazer e refugamos aquilo que dá trabalho, que gera custo para a gente. Então, com essa ideia de sermos hedonistas, as redes sociais, elas geram um prazer muito imediato e insubstituível. Por mais que eu esteja falando sobre tamponamento cardíaco, o que o cara tá vendo nos videozinhos de Reels, de Shorts e dos cambal de bico, para ele é muito mais empolgante, mexe muito mais com o id dele. Entendeu? Lembra? Segunda tópica de Sigmund Freud, o id, o ego e o superego, tá? O superego jamais vai conseguir convencer aquele cidadão que ele deve deixar o celular no bolso e prestar atenção no diacho da aula, porque quando ele se deparar com um paciente com tamponamento, ele vai comer bronha, o paciente vai fazer uma parada por AESP e vai morrer, pô. Entendeu? Quantas vezes na minha prática como enfermeiro emergencista, gente, o médico não estava ali e, cara, eu já fiz toracocentese. Eu tive que fazer a punção porque o paciente, ele tinha a tríade de Beck, né? E simplesmente eu tive que fazer. E agora, e se você for um emergencista e não souber? E aí eu sempre digo, tá? Se você, caro enfermeiro emergencista, caro enfermeiro de UTI, se você cair num processo, tá? Lembre-se, você não será cobrado pelo que de fato você sabe. Você será cobrado pelo que você deveria saber, segundo a matriz dos cursos que te diplomou, dos cursos que te certificou. Você faz uma pós-graduação de urgência e emergência comigo, né, em parceria com a Unifil. Se um paciente morre no teu plantão, você é acionado juridicamente, tá? O juiz ele pode pedir, tá, a grade curricular, o histórico da pós-graduação que você realmente fez, e ele pode dizer, só que esse paciente morreu de tal coisa e você sabia tratar esse tipo de coisa, então não adianta você dizer que isso daí ultrapassou os meus limites e assim por diante, tá? Então, nós precisamos entender, como eu estava dizendo para o Emerson agora há pouco, que nós temos vários tipos de memórias, né? E que cada tipo de memória é qualificado pelo neurotransmissor que é utilizado, né? Nós precisamos entender o seguinte, que existem situações que também dependem da ação do professor. Galerinha, graças a Deus eu sempre tive essa devolutiva por parte dos alunos de que, professor, eu consigo aprender com você algo que é muito complexo de uma maneira simples, tá? Independente do que for. Mas uma das coisas que eu tento fazer, além da programação neurolinguística ter me ensinado muito dentro desse contexto de tom de voz e etc e tal,
Mas nós precisamos emocionalizar. Se você é professor, se você pensa e quer ser docente, você tem que pensar muito nisso. O tom da tua voz, a altura da tua voz, o impacto que você coloca na tua forma de falar, você consegue neuromodular o cérebro do cara. Cara, isso mesmo, uma neuromodulação baseada em neurotransmissor. Entendeu? Então, você consegue, de fato, é o que eu sempre brinco com a galera, você não sabe o que você comeu há 3 dias atrás no almoço, mas você se lembra o que você estava fazendo há 30 anos atrás, quando o Ayrton Senna morreu. Por que eu não me lembro uma coisa que eu fiz há 3 dias e eu me lembro uma coisa que eu fiz há 30 anos? Por que eu ensino? Só que aí, gente, a gente entra numa coisa que me decepciona muito, principalmente na questão da enfermagem. As pessoas, primeiro ponto da enfermagem que me decepciona do ponto de vista de concurso, tá? As pessoas só querem estudar quando sai o edital. Isso é terrível. Isso daí, com o perdão da palavra, gente, isso é sinal de estupidez para mim. De coração, desculpa a minha sinceridade, mas eu tive um infarto talâmico e o infarto talâmico me gerou uma sinceridade assim muito grande. Hoje eu não tenho pavio, muito mais, paciência diminuiu e a sinceridade aflorou-se, tá? Mas é uma ignorância você deixar para estudar quando o edital sai. Quando o edital sai já tem que estar estudado. Tem que estar estudado. E uma outra coisa que me chama muita atenção, eu digo muito para as pessoas, eu passei em 8 concursos. Os 8 concursos que eu fiz, eu passei. E os 4 últimos concursos que eu fiz, eu passei em primeiro lugar. Mas por quê? Porque eu tinha muito mais conteúdo? Eu tinha mais conteúdo na cabeça, mas porque eu tinha muito mais inteligência emocional. E quando você fala, por exemplo, de uma mentoria, o meu curso completo, por exemplo, tá? O primordial do meu curso, o principal do meu curso é a mentoria que inicia ele, que te ensina a formar memória, a consolidar memória, a usar os neurotransmissores certos, a usar a tua inteligência determinante, seu sistema representacional. Qual é o grupo de neurônios que melhor funciona para você? Será que é os neurônios aqui de occipital, de temporal, ou seja, você é auditivo, occipital, você é visual, parietal, você é sinestésico, né? Mas não, as pessoas acham que isso é bobeira, acham que isso é besteira. Primeiro lugar de técnico de enfermagem em Londrina, a menina faltava 3 meses para terminar o curso técnico. Ela veio e deu um depoimento para mim, tá? Dizendo, professor, a única coisa de diferente que eu fiz, a maioria dos conteúdos eu nem tinha visto ainda, mas eu segui aquilo que você falou. Painel da Decoreba, sistema 6x1, para revisão de conteúdo e consolidação de memória, e assim por diante. É assim que se faz memória. É assim que se faz memória. Aí hoje o caboclo quer estudar, ele quer estudar, galera, no celular. E cada notificação que o miserável recebe, ele vai ver o que é. Quem que mandou mensagem no WhatsApp, quem que curtiu o vídeo dele no Instagram, quem que deu coraçãozinho no TikTok. Meu amigo, como é que você vai conseguir estudar vendo essa putaria de notificação que você está vendo aí, pai? Presta atenção. Não tem memória, não existe. Você vai estudar 8 horas e ao final de 8 horas você estará tão cheio quanto um saco vazio. Um saco vazio. Não é nem vazio, um saco. Imagina uma sacolinha que tem uma pressão negativa dentro. É isso aí que você vai ter dentro da tua cabeça. Pressão de vácuo. Tá? Não tem como. Então, temos que pensar. Gabriel Camargo, professor acompanhando você há 4 anos. É uma honra para mim, Gabriel, viu? O Emerson falando, minha didática é top. Muito obrigado, Emerson. Tá? Jefão falando, né? Se tem algo, né, que a gente pode ativar a memória até mesmo durante uma prova. Existe uma coisa, Jefão, por isso que eu falo do sistema representacional.
As pessoas que fazem os testes, inclusive um dos testes fui eu que elaborei e hoje está sendo usado, inclusive por outros profissionais, eu falo para o meu aluno que tem um alto percentual sinestésico, que quando ele estiver estudando, além dele estudar caminhando, mexendo com o corpo, trabalhando o sinestésico, o movimento sinestésico vem da palavra cinemática, lembra da cinemática do trauma? Sinestésico, cinemática, movimento, tá? Então o que acontece? Lógico, todo sinestésico com C também é sinestésico com S, porque o sinestésico ele também é auditivo, também é visual e assim por diante. Mas uma das coisas, Jefão, para quem tem um alto percentual sinestésico, cara, um perfume. Você está estudando um assunto muito complicado, coloca um paninho com um determinado perfume. Quando você for na prova, coloca na manga aquele mesmo perfume. Cara, isso daí é gatilho para você lembrar conteúdo, bicho. Você acredita nisso? E aí existem várias outras coisas. Eu tenho vários alunos que falam para mim assim, professor, né? Comprei um curso preparatório. Ah, não comprei o seu, professor. Eu comprei um curso preparatório só de mapas mentais. É fantástico o curso. Ele é fantástico para 12% da população. Se você fizer uma pesquisa, eu mentorei já 10 mil pessoas, eu tenho isso catalogado, tá? Entenda uma coisa, de 12 a 15% das pessoas são visuais. O mapa mental para quem é visual é fantástico. Para quem é auditivo ou sinestésico, cara, só te atrapalha. Só te atrapalha. Bota isso na sua cabeça. Não serve para nada. É a mesma coisa que olho azul para gente feia. Não serve para nada. Ai, Jesus. Olho azul para gente feia. Não serve para nada. Então, agora, mas professor, e se eu sou auditivo? Quer dizer que eu não posso ver um mapa mental? Se você quiser se lascar, você pode. Agora, se você quiser estudar do jeito certo, você deixa de lado o mapa mental e você vai fazer o quê? Você vai usar de musicalização, você vai usar de mapa auditivo, tá? Que eu ensino a minha galera a fazer, isso é muito importante, né? Eu pego lá uma fórmula e eu invento uma frase, eu invento uma musiquinha, eu invento alguma coisa. Pô, você é auditivo. Você tem que trabalhar com um grupo de neurônio que melhor te entrega, pô. Senão não adianta. Entendeu? Então, galera, isso é muito importante, a gente entender. Por isso que eu digo, o maior segredo, a palavra para você, Jefão, Gabriel, todas as pessoas que estão aqui, o Rafael Marinho, a palavra para ser aprovado num concurso é estratégia. É estratégia, entendeu? Então, isso é muito importante. Rafael Marinho, inclusive, né, que a gente já teve algum contato, tem um curso muito interessante dentro desse contexto de trabalhar o conteúdo fora do universo só concurso público. Aliás, galera, deixa eu falar uma coisa. Eu abri um grupo, tá? Que nem tem o meu nome dedicado em nada, chama-se ProScience Enfermagem. É um grupo onde nós iremos trabalhar conteúdos, tá? Gratuito, não estamos focando em concurso, em nada disso. É um curso que, de fato, trabalha a questão de conteúdo, mas conteúdo puro, conteúdo pesado, conteúdo gostoso de estudar. Inclusive, ainda essa semana ou na semana que vem, nós iremos começar as nossas mesas redondas de estudo de caso. E a primeira mesa redonda, a pedido da galera, nós vamos falar sobre tamponamento cardíaco. E, aliás, já lanço o convite para todos vocês aí. Beleza?
Eu odeio o meu celular quando eu estou estudando, perco o meu foco. Emerson, seu celular tem que ficar em algum lugar que de fato você não esteja nem vendo e nem escutando ele de preferência, tá? Então isso é muito importante. O Jefão falou assim, a ex-namorada não sai da cabeça, o maldito perfume. Cara, perfume de ex, então, é fantástico para você poder ter gatilho de memória, viu? Não perca isso, não. O Emerson falou, acabei de perceber que eu sou aditivo, o visual não ajuda no meu caso. Tem que fazer os testes, gente. Eu achava de forma incorreta que eu era visual. Quando fui fazer os meus treinamentos para coach, para PNL, que eu fui fazer as minhas sessões, que eu descobri que não, eu era praticamente 90% auditivo. E aí que eu me liguei, hora que eu cruzei com os arquétipos de Jung, que eu cruzei com a teoria das inteligências múltiplas de Howard Gardner, né, que hoje são mapeadas 9 inteligências. A inteligência que eu mais me sobressaio é a inteligência linguística, tudo a ver com auditivo. Inteligência musical é a segunda inteligência que eu mais me destaco. Toco vários instrumentos, nunca fiz uma aula de música. Entendeu? Então, auditivo, cara. Tá? Eu conto, esses dias a gente estava na igreja ensaiando 6 violões. 6 violões são 36 cordas, tá? Eu parei o ensaio e falei para a menina assim, afina a tua corda Si, que ela tá desafinada, tá faltando um pouco. Mas, Cássio, como é que você sabe que é bem a minha corda Si, se são 36 cordas? Eu falei para ela, eu não sei. Eu sei que tá no meu ouvido, só tá batendo essa corda desafinada sua. E eu ainda achava que eu era visual. Então, não podemos nos enganar. Tem que fazer os testes, tá? Tem que fazer os testes, tá bom? Vavi, você quer o concurso para 2025? Você tem que começar a estudar, de preferência hoje. Se hoje não der tempo, pode ser amanhã, não mais que isso. Bota isso na cabeça, tá? Moçadinha, já passei aqui do meu tempo, eu vou trazer mais temas como esse e amanhã tem live de novo. Amanhã cedo eu lanço para vocês o tema, não quero passar muito de 20 minutos, foi um prazer. Gente, obrigado aí pela conversa, pelo bate-papo assim que é gostoso, tá? Nosso grupo não tem muita gente ainda, mas está ficando afiado do jeito que eu quero. Forte abraço, fiquem com Deus. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Pode ser que vocês não acreditem em vocês, pode ser que o teu marido, a tua esposa, as pessoas que estão ao seu redor, as pessoas que trabalham com você, não acreditam que você tem o potencial para passar naquele concurso e tal, mas eu quero dizer do fundo do meu coração, eu acredito em vocês. O ser humano usa menos de 1% do seu potencial neurológico, do seu potencial de neuroperformance. Se você conseguir, e é isso que eu estou fazendo hoje, a minha vida, eu quero continuar a minha vida trabalhando isso, dizendo para as pessoas, você pode mais. Você pode mais na área da comunicação, você pode mais. Hoje, uma pessoa me ligou dizendo, professor, eu estou há 20 anos na enfermagem na área de supervisão. E eu queria um emprego na área de gestão, na área de direção e tal. Eu falei, Fia, eu vou fazer uma mentoria com você, 6 sessões, e eu vou te colocar na tua cabeça todo o conhecimento que você precisa ter para poder chegar no ponto que você quer. Galera, bota isso na cabeça. A enfermagem luta para poder pedir exame, mas antes você precisa conseguir saber, você tem que saber interpretar o diacho do exame.
porra, já botou isso na cabeça? Uma vez, dando uma aula de pós, ai, professor, porque eu acho que o enfermeiro deveria pedir exames no pronto-socorro, isso iria, acelerar o processo do atendimento de emergência. E eu falei para ela, o que significa uma alteração de RDW no eritrograma? Ah, não sei, professor. A presença de... E aí eu fui falando algumas coisas simples para ela. O que é um desvio à esquerda? O que é a presença de... Ela não sabia. Eu falei, então para que você quer pedir exame se você não sabe interpretar? Entendeu? A gente precisa primeiro o seguinte, é o que eu disse para essa aluna que eu vou mentorar. Você precisa ter os conhecimentos de um gestor, ter os conhecimentos de um diretor, para daí você pleitear aquele cargo. Ninguém vai te contratar como diretora, gestora de um hospital, se os caras não perceberem que você tem o conhecimento necessário para aquilo. Respeito se tem com conhecimento. Bota isso na cabeça de vocês. Jefão, e vamos acabar com tudo, meus guerreiros. Bora lá. Amanhã estarei aqui, em nome de Jesus, se Deus quiser. 9 e pouquinho a gente começa. Chama mais gente, pô. Convida o pessoal. Ainda estou meio triste com o número de pessoas, mas ainda não é motivo para eu desistir. Forte abraço e vamos acabar com tudo.